Realização que o futebol brasileiro começou a passar, que na minha opinião inicia aí com o rompimento do Clube dos 13. 10 anos que está completando praticamente agora, aí você vê o monstro que você... Quando você tem um campeonato que só 2 ou 3 disputam... E começa a ficar ruim até para quem tá ganhando. Exceto pro Flamengo, que tem projeto de hegemonia nacional, né? Porque nós estamos em outro patamar. É isso aí, galera. Vamos acompanhar o desespero dos vascaínos com medo do Flamengo continuar com essa hegemonia tanto no futebol carioca como também no futebol brasileiro. Vamos acompanhar o desespero deles agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. A gente vê o que a gente está vendo hoje chegar ao ponto de ter tido que vender o futebol. Então, eu acho que essa eleição é fundamental sobre esse aspecto. Acabar com esse segundo modelo de Vasco. Com esse modelo de Vasco que é um Vasco resignado, que aceita tudo, que não desafia. Acho que é preciso a gente resgatar e os preceitos, como eu falei, de fundação, e assumirmos o DNA do Vasco. A gente precisa isso de uma vez por toda. Eu acho que se a gente repactuar o Vasco e resgatar esse DNA de vascaíno, a gente volta a ser locomotiva. A gente volta a estar com representatividade, a gente volta a estar disputando, a gente volta a ter condições de disputar, volta a ter condições de ser respeitado. Porque, como você bem identificou aqui, o Vasco ele tem uma predisposição de má vontade em relação a ele. Pelo contrário, a gente é a antítese do rival, literalmente, do Flamengo. O Flamengo ele tem uma predisposição de ser ajudado. O Vasco tem uma predisposição de má vontade, de não ser prejudicado, mas, cara, deixa pra lá. Então, se a gente nos calar, se a gente tiver um comportamento passivo diante disso, que foge à essência do Vasco, a gente vai continuar nessa espiral. A gente vai continuar sendo clube de meio de tabela para baixo. Clube de não estar envolvido nas grandes decisões. E esse era um momento crucial, porque, mais uma vez, a gente está num momento de alavancagem de receita no futebol brasileiro. E o Vasco, se portando de forma passiva, aderiu à Liga Futebol Forte, recebendo menos que o Fluminense, por exemplo. O Vasco pode estar consolidando um cenário dos próximos 50 anos do futebol brasileiro num pior momento e da pior forma possível, sem fazer o combate. E aí você falou, por exemplo, de representantes vascaínos com compromisso com a instituição. Não quer dizer que eles não vão errar. Claro que vão errar. Todos erram e acertam. Mas é importante a gente ter em mente o seguinte: o cara flamenguista que representa o Vasco numa mesa como essa, ele tem a exata dimensão, no âmago dele, por mais profissional que seja, que o Flamengo é muito maior do que o Vasco. Que o Flamengo merece receber... Se ele torce para esse clube, naturalmente ele vai pensar assim, como talvez seria um vascaíno, por algum motivo, sei lá, entendi, tu soltou nas entrelinhas aqui a situação do Luiz Melo. Talvez se o Leonardo fosse CEO do Fluminense... Ele olha pro Flamengo, ou ele olharia pro Fluminense, entendendo, o Fluminense talvez com mais dificuldade no aspecto técnico, mas o Flamengo, cara, olha pro Flamengo, não, o Flamengo realmente é muito mais, ia cair nessa balela, não, que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, e portanto merece receber muito mais. Não, o produto é conjunto, ele não joga sozinho. Outro, se você analisar os números friamente, o Vasco tem engajamento, em termos de engajamento, um potencial econômico talvez maior que o Flamengo, inclusive. Se não igual, mas se não maior, mas bem par e passo. Tem certeza parelho. disso, Léo? Cara, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Qual o engajamento dele no nível de sócio-torcedor? Cara, eu vou te falar percentualmente que assim, falando, vamos pros percentuais. Aí você olha cinco maiores audiências quando o Vasco tá disputando. O Vasco tá em pelo menos 2. Quando não em 3. O Flamengo também tá ali 2, 3. Então, cara, são muito similares. Não justifica ter esse abismo. Pode ter algo que, infelizmente, esse cenário
que vem desde 2011 se consolidou, pode ter uma diferença? Sim, pode ter uma diferença. Mas não é uma diferença que justifique sob o aspecto numérico. Sob o aspecto... Para quem não pegou... Essa é a natureza do esporte. Quando você tem um campeonato que só 2 ou 3 disputam... É uma merda. Começa a ficar ruim até pra quem tá ganhando. Exceto pro Flamengo, que tem projeto de hegemonia nacional, né? Eu vou te falar, eu tenho muitos amigos rubro-negro, assim como qualquer pessoa normal. Você deve ter amigo rubro-negro. Todo mundo, a gente vive num mundo normal. Né? As pessoas não são essa loucura de internet que parece que todo mundo vive numa caixinha, numa bolinha. E eu tenho alguns amigos rubro-negro que eu já ouvi deles. Não é assim, achismo não, deles. Cara, porque se coloca na condição, graças a Deus melhorou. O Botafogo tá bem, eu fico muito feliz. O Fluminense tem essa antipatia que tem criado com o Vasco nos últimos anos, mas pensando no produto, é importante ter um Fluminense forte. E tomara que o Vasco volte a ser uma potência de novo, porque aí o Carioca passa a ter importância. Porque a situação que o Flamengo se colocou nos últimos anos é uma situação meio assim, se tu ganha o Carioca é obrigação. Se tu perde um clássico que seja, não digo nem o título, é crise, porque teu time é muito melhor do que os outros. E isso vale de uma maneira geral para os outros campeonatos. Eu vejo, por exemplo, eu vi o Rica Perrone falar sobre isso não tem muito tempo. Ganhar uma Libertadores, ganhar um brasileiro, é algo pra você, assim, comemorar aquilo que, cara, aquilo é pra ser único, épico, né? Muito comemorado. E se criou no Brasil algo que nunca existiu, né? Porque a gente tem hegemonias bem curtinhas. Um Vasco de 97 a 2000, você tem um período Palmeiras Parmalat, você tem um Inter, um período dominante ali na época do Falcão, você tem clubes que um período, um Flamengo do Zico ali, você tem alguns períodos de 3, 4 anos que alguém vai bem, isso já rapidamente já muda muito. Mas esse cenário de espanholização que o futebol brasileiro começou a passar, que na minha opinião inicia aí com o rompimento do Clube dos 13 e o abismo que foi criado nas cotas de televisão, que no primeiro, segundo, terceiro ano você não pega, mas numa escala de 10 anos que está completando praticamente agora, aí você vê o monstro que você cria para frente, você falou muito bem, que a gente está assinando um contrato para 50 anos. Então é isso aí, galera, o pessoal vascaíno aí, revoltado com essa hegemonia, tanto de títulos, como também da situação financeira do Flamengo, né? Hoje no Brasil, né, tem vários times com situações financeiras parecidas com a do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, né? Que tem a Crefisa como sendo o seu principal patrocinador, investe mais de 80 milhões de reais por ano, né? Tem outros times aí também que estão bem, o Internacional, o Grêmio está bem, né? Só que no futebol carioca parece que só tem Fluminense e Flamengo, né? O Flamengo ganhando os principais ganhando o Carioca vários anos, como também o Fluminense. Já Vasco e Botafogo, né, deixando a desejar. Então essa é a situação aí, os vascaínos revoltados, né? Com razão. Imagine só o seu time não vencer nenhum campeonato estadual, né? O Vasco, que foi uma equipe muito grande, ganhou muitos títulos recentemente, né? E hoje passando por essa dificuldade, por mais que tenha sido vendido e agora é SAF, mas parece que não mudou em nada, né? E tem que começar como o Flamengo fez, pagando as contas, pagando as dívidas e montando equipes apenas para não cair para a segunda divisão. E o que acontecer é lucro. Não adianta você querer contratar sem poder pagar no final do mês. Infelizmente, tem que acontecer planejamento da forma correta. E hoje o Flamengo está com essa hegemonia que, por mais que não ganhe nada nessa temporada, mas foi apenas uma temporada ruim, né? Será que o próximo ano vai ser ruim? Pode ser boa também. A certeza que a gente tem como torcedor flamenguista é que o Flamengo entra para brigar para ser campeão, porque vai contratar, vai montar um dos melhores elencos e tudo isso influencia no que diz respeito à conquista de títulos. Então acredito eu que o sentimento dos vascaínos é esse. Além de a situação financeira não estar boa, não contrata jogadores à altura da equipe. E isso dificulta para ganhar partidas, para ganhar campeonatos e até para se manter na primeira divisão do campeonato brasileiro. O Vasco que está na zona de rebaixamento e correndo o risco de cair mais uma vez para a Série B. Imagine só o Vasco caindo mais uma vez, seria um vexame histórico, né, do Vasco e que iria manchar mais ainda a imagem do seu time. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai vencer pelo menos
um título nessa temporada? Participa aí do nosso vídeo, deixando a sua opinião nos comentários.